Abra sua Bíblia em Ezequiel 37, versículos 4 e 5. Ezequiel 37, versículos 4 e 5. Por favor, abra aí a sua Bíblia em Ezequiel 37, versículo 4 e 5. Quem já achou, diga amém. Será que alguém já achou? Essa Bíblia eu ganhei agora há pouco tempo. Ela ainda está com pouco manuseio. Ganhei de presente uma ótima Bíblia, uma tradução ótima. E eu ainda está com pouco manuseio. As páginas ficam escorregadias. Apesar de existir na possibilidade de você puxar pela internet, eu gosto muito do manuseio da Bíblia. Como também gosto de ir para os cultos levando a minha Bíblia. Porque ela é um testemunho silencioso. Porque quando você passa com a Bíblia na mão e as pessoas veem, elas sabem de que lado você está. Ela diz, olha, ali vai um crente, ali vai uma crente. E sem querer, você está testemunhando que você serve ao Deus vivo. Então não tenha vergonha de carregar sua Bíblia. Pelo contrário, tenha alegria. Há muitos lugares do planeta em que irmãos não podem levar a Bíblia a lugar nenhum. Porque é proibido possuir uma Bíblia. Quem possui uma Bíblia vai preso. Mas você tem a liberdade de possuir quantas Bíblias quiser, em quantas versões quiser. E Deus é misericordioso com você. Louve a Deus por isso. Pela liberdade que você tem de ler a Bíblia, de pregar a palavra, de falar de Deus, de glorificar esse Deus com liberdade, não é mesmo? Existem países agora onde irmãos nossos estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. Então que a graça de Deus os alcance, que Deus traga libertação para que eles possam ter liberdade para pregar o Evangelho. Então Ezequiel 37, acharam? Ezequiel 37, versículos 4 e 5. Vamos ler juntos? Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Eu queria cantar um trecho de um hino na capela. Capela quer dizer só a voz, sem acompanhamento instrumental. E quem souber me acompanha. É só um trecho que diz assim, ó. Sopra Espírito de Deus neste lugar. De Deus neste lugar. E agora a parte principal. Sobre se levantar. Amém. Esse hino de nossa saudosa Ludmila Ferber, ele nos traz uma lembrança muito clara do que Deus faz na vida daqueles que creem. O Deus que você crê, que é o mesmo Deus que eu creio, é o Deus dos impossíveis. É o Deus que opera o impossível. É o Deus que restaura o que é considerado impossível. E esse é o título da nossa mensagem. Deus restaura o impossível. Pode dizer isso? Nós estamos precisando, irmãos, de ver tempos de milagres. E tempo de milagres só aparece na vida de quem tem fé. Às vezes nós não compreendemos a permissão de Deus para que passemos por dias turbulentos, dias nebulosos.
Mas a história bíblica nos prova que é quando nós passamos pelos dias mais turbulentos e nebulosos que a nossa fé é testada. A manifestação do poder de Deus, ela se apresenta em toda a Bíblia quando o povo olha para um lado e para o outro e não vê saída, não vê solução. Foi assim em todas as instâncias da história do povo de Deus. Quer um exemplo? Eles saem do Egito, depois de 430 anos de escravidão. O faraó finalmente os libera. E quando eles estão no deserto, precisando atravessar o mar, porque do outro lado vai estar Canaã, a terra prometida. Quando eles estão prestes a chegar naquela que era a promessa de Deus, feita ao pai Abraão, séculos atrás, eles veem o mar. E o mar era imenso. Era um braço de mar imenso. Eles não tinham como atravessar. Havia velhos, crianças, mulheres, não tinha embarcação. Como chegar do outro lado? A maioria não viveu perto da água, do mar, não sabia nem nadar. Como chegar do outro lado? E era muito distante. Quando de repente parece que a coisa já está ruim, chega uma notícia: o faraó está vindo contra nós com todo o poder do seu exército. Ele quer aniquilar a todos nós. Na frente, o mar. Atrás, o faraó. E eles estavam no deserto, sem armas, porque eles não eram soldados, eles eram escravos, desarmados, despreparados, destreinados para o combate. E o exército mais poderoso da terra, que era o do Egito naquele tempo, eu gosto de dizer que eram os Estados Unidos daquele tempo, o exército mais bem armado, mais bem treinado, mais violento, mais temido do planeta, com todo o seu poder, vindo contra eles. Na frente, o mar. Atrás, o exército mais poderoso. E eu gosto de lembrar muito daquele texto bíblico do Salmo que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Às vezes nós precisamos ser lembrados do que nós somos. E sabe o que é que nós somos? Crentes em Jesus Cristo. Vire para a pessoa próxima de você e diga: você e eu somos crentes em Jesus Cristo. Crente é aquele que crê. Crente em Jesus Cristo é aquele que crê em Cristo. E quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus, que se manifestou para destruir, desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, operando através dele. Então tudo que Jesus fazia era por ordem expressa do Espírito Santo. Mas existe uma chave que precisa ser girada para que o milagre aconteça. E essa chave é a chave da fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu estou falando que o Deus do impossível restaura o impossível, tornando-o possível quando você tem a chave na mão e gira a chave e a porta da bênção se estabelece na sua vida. Por quê, pastor? Porque quem tem fé não se move por achismos. Quem tem fé não se move por suposições. Quem tem fé não se move por sorte, por casualidades. Quem tem fé se move por verdades inarredáveis, que estão firmes, que nada pode remover, que não é visível com os olhos da carne, não é palpável com as mãos, mas é perceptível pelo Espírito dos que creem. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, e a palavra confiam aqui tem um sentido de crer, sem duvidar. Os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como o monte de Sião. É uma montanha de rocha sólida que tem lá em Israel, o monte Sião. São como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Há milhares de anos ele está lá no mesmo lugar,
solta uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, mas ele está lá firme. O Monte Sião está no mesmo lugar há milhares de anos. Ele não saiu para a direita nem para a esquerda, ele não submergiu, ele não cresceu, ele está lá no mesmo lugar. E você que tem fé em Deus é convidado a ousar romper com os padrões de um mundo incrédulo, de um mundo sem Deus, de um mundo sem Cristo, de um mundo sem fé, de um mundo sem esperança. Você é desafiado a ser diferente para fazer a diferença. Ninguém faz a diferença sem primeiro ser diferente. O comum é olhar a realidade e se mover segundo ela. Não tem mais jeito não, caso perdido aí. O mar na frente, o exército atrás. Levanta a mão para o céu e diz: obrigado, Deus, porque chegamos até aqui, foi bom enquanto durou. Vamos nos encontrar com Deus daqui a pouco. Mas Moisés faz o que todo crente tem que fazer em meio às crises. E eu não sei se você está passando por uma crise, ou se alguém da sua família está passando por uma crise. Mas seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, pode ser uma dificuldade de saúde, de relacionamento familiar, de a sua autoestima estar para baixo, de você ter sido magoado, ferido por pessoas que você ama, de seu casamento não estar bem, de seus negócios estarem indo para o buraco, fracassando, seu emprego está ameaçado de perder, e N coisas que eu poderia enumerar aqui. O que a palavra nos aponta é que não importa qual seja a circunstância, se você ousar crer, você deve buscar aquele que tem o poder de resolver. Mas é necessário, diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o mesmo versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, diz que é necessário que quem dele se aproxima, quem busca ele, creia que ele existe. E creia que ele é poderoso para operar o impossível. Moisés clama. Eu li o texto de Ezequiel e estou em Moisés, parece que não tem nada a ver, mas quem estiver ligado vai entender tudo. É porque a Bíblia é um livro maravilhoso. Ela é interconectada. O que está em um texto se liga a outro. Eu estou feliz porque eu tenho muito tempo para pregar ainda, que não começaram a contagem. Esse tempo todo, ainda tenho 45 minutos, eu estou feliz, porque eu ainda tenho 45 minutos ali. Esse tempo todo falando, ninguém contou. Começou agora, olha, isso é fraude, viu? Já pularam ali para 29 minutos, isso é fraude. Clama a mim, diz a palavra do Senhor, e eu te responderei, diz o Senhor, e te revelarei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Porque há coisas que Deus reservou só para Ele, e há coisas que Deus quer reservar para os que creem. Eu disse não para todos, mas para os que creem. Em Deuteronômio há um versículo maravilhoso, Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas são para nós e os nossos filhos. Existem coisas que você vai ter que se mover por fé. Você não vai entender. Mas por que isso? Não tem que entender. Tem que somente crer. Porque o crente se move pela fé. Toma aqui esse objeto. Como é o nome disso? Chave. Você vai encontrar um negócio chamado porta. Tem um furinho lá no meio da porta. O nome é fechadura. Você vai encaixar esse objeto chamado chave. E quando você encaixar esse objeto chamado chave, você vai girar para o lado direito. O lado oposto ao coração. O coração é desse lado. Gire para o lado oposto e vai abrir. Gire 2 vezes. Eu nunca vi uma chave na vida. Eu nunca vi uma porta. Eu nunca vi uma fechadura. Eu nunca abri uma porta. Mas eu recebi as instruções. E eu confio na pessoa que me deu as instruções. E eu não abro mão daquele objeto chamado chave. Que o nome para mim agora espiritualmente é fé. E eu não preciso entender como é que foi feita uma chave. De que material ela é feita. Como é que funciona a fechadura lá dentro. Eu não tenho que entender o mecanismo de uma fechadura. Eu tenho que somente confiar em quem me deu a chave. Introduzir a chave. Seguir as orientações. E girar. E puxar a porta. E a porta se abre. E o que eu quero é que a porta se abra. Para que eu entre.
Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz, não é todo aquele que quiser, é todo aquele que ouvir a minha voz e deixar que eu entre, diz o Senhor, Apocalipse 3:20. Eu entrarei. Tem que ouvir a voz e convidar Jesus. E então eu cearei com ele e ele comigo. Ceia era a última ceia, a última refeição, desculpe-me, do dia. Era a refeição íntima da família, a última do dia, no fim da noite, antes de dormir. E a ceia era tão santa, tão sagrada, tão especial, que só a família participava. Mas se alguém batesse na porta na hora da ceia, e não fosse da família, ninguém era obrigado a abrir a porta. Mas se a pessoa que bateu na porta fosse íntimo, especial, como se fosse da família, a porta era aberta. E esse alguém de tão especial que era como se fosse da família, era convidado a entrar para participar de um momento de intimidade da família. Jesus está dizendo: eu estou à porta batendo, eu quero participar da tua intimidade, eu quero revelar em profundidade quem eu sou e do que eu sou capaz. Tão somente abre a porta. Ezequiel foi convidado a isso, a ver com os olhos da fé um vale. Olha o que você vê, homem. Ele disse: eu vejo um vale. E o que você vê nesse vale? Eu vejo ossos. Gente, ele não viu cadáveres, porque podia ser que um cadáver ainda tivesse vida, aparentando morte. Tinha carne, tinha tudo. Era ossos, nem carne tinha mais. Uma situação de desterro, de destruição, um cenário de morte, de desesperança. A palavra do Senhor a Ezequiel está dizendo: olha para o cenário de Israel. Israel foi levado para o cativeiro e Ezequiel foi junto. Ezequiel é um dos profetas que é considerado um dos 5 maiores profetas de Israel. Tem umas histórias interessantes com ele. Vou compartilhar uma, que só acredita nessa história quem é crente, quem tem fé. Esses dias eu olhei um estudo, tinha uns comentários no estudo sobre isso, e uma pessoa disse: tem que ser muito crente, tem muita fé para acreditar nisso. Deus mandou Ezequiel dormir 390 dias, o ano tem 365. Deus mandou ele dormir 390 dias do lado esquerdo. E ainda disse: eu pus em você uma corda. Ele estava como que amarrado, para que você não emborque para o outro lado. Prepare comida. Certamente a família que estava cuidando dele. Ele só tinha abertura para necessidades básicas. Você vai dormir 390 dias do lado esquerdo, vai ficar lá. Profeta, nos dias de hoje, seria internado. Porque as coisas que Deus pedia para os profetas, aos olhos humanos, era coisa de doido. 390 dias deitado do lado esquerdo. Quando ele pensou que já tinha terminado, Deus disse: agora deite 40 dias do lado direito. 430 dias, simbolizando que cada dia que ele dormia, os 390 representava o tempo que o reino do norte, o reino de Israel, se distanciou dos caminhos do Senhor, e os pecados deles durante esses anos iriam recair sobre eles, e Deus mandou ele fazer isso. Os 40 dias eram os 40 anos em que o povo do reino do sul, o reino de Judá, se afastou dos caminhos do Senhor. Existem profecias na Bíblia que ou você entende com o olhar da fé, ou você vai dizer: um bando de lunático, tudo esquizofrênico. Porque a visão do homem vê o aparente, mas a visão do homem espiritual discerne espiritualmente. E essa geração do século 21, do ano de 2026, não está precisando de gente que deite do lado esquerdo ou do lado direito durante muito tempo, não. Mas está precisando de homens e de mulheres que saiam da bolha da normalização, da bolha do conformismo, da bolha da naturalização do pecado, da bolha de passar pano no que é pecado, da bolha de proteger quem vive em pecado, disfarçado de crente,
com um manto de religiosidade. Está na hora de você romper com essa bolha e começar a transformar a si mesmo. Porque é isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E renovação de entendimento nada mais é do que mudar a maneira como a gente vê e compreende as coisas. Ezequiel viu somente ossos secos. O que é que você vê quando você olha para o século 21? Esses dias saiu na internet, gerou o maior rebu. Eu não estou aqui fazendo crítica, só estou pontuando para vocês como a gente se indigna com algumas coisas e com outras não. Até conversei com o pastor Felipe sobre isso. Primeiro campeonato juazeirense de farmar a aura. Primeiro lugar, pastor Teobaldo. É coisa de adolescente, de jogo, que para mim não significa nada. É uma modinha que vai passar logo. Mas gerou um rebu, envolveu gente da política, envolveu gente do meio artístico, envolveu gente de tudo quanto é lugar, até pastor. Teve textos e mais textos, vídeos e mais vídeos. Eu particularmente acho uma coisa sem sentido. Mas Felipe me fez olhar com outro olhar. Como é interessante ouvir outras gerações. Felipe disse: pai, a gente pode até achar tudo isso, mas na minha época tinha outra coisa. Ele disse o que era, na época do outro teve outra coisa. Cada época tem uma coisa que entra em choque. E esse choque intergeracional, de gerações diferentes, gera incompreensões que às vezes gera conflitos desnecessários. E que a gente pode resolver com diálogo, com tolerância, com paciência, com compreensão. Mas as pessoas perderam muito tempo discutindo isso. Como perderam muito tempo discutindo outras modinhas que surgiram no Instagram, no Facebook, e que vão surgir outras no TikTok, vão surgir outras, porque nós estamos vivendo a era da instantaneidade das coisas, em que as redes sociais dinamizam, trazem uma dinâmica nova na maneira de apresentar e discutir determinados temas. E a gente perde um tempo enorme discutindo essas coisas que não vão levar a lugar nenhum, que daqui a pouco surgiu outra, nem se fala mais naquela. Mas a gente está perdendo tempo com isso e a gente está deixando de fazer a coisa principal, que é falar do amor de Deus. É dizer que Jesus está perto de voltar. É dizer que a alma que pecar morrerá. É dizer que só existe um caminho que leva ao céu e esse caminho é Jesus Cristo. É dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É pregar para aquele colega de trabalho que só vive deprimido. Para aquela colega de trabalho que está desistida de tudo. Hoje uma professora mandou uma mensagem para mim: pastor, ore por essa família. Não foi aqui não, foi em outra cidade. Não foi nem na Bahia, foi no Ceará. Uma menina de 12 anos vinha sofrendo bullying na escola. Mas vinha sofrendo bullying continuamente. Reclamou com a direção, não levaram a sério. Reclamou com outras pessoas, parece que ninguém levou a sério. Para de frescura, para de besteira, é muito mimimi. Você tem que entender que o que para você é mimimi, o que para você é fácil de suportar, para outro é insuportável. E a gente tem que ter empatia, não é, Eliane? Você que trabalha numa escola, pegue essa visão. Empatia, identidade com a dor do outro. A menina tirou a vida, com 12 anos, tão lindinha. Chega a doer meu coração, podia ser minha filha, minha neta. E como nós precisamos aprender a ouvir e sair da posição, o outro é aqui, onde está esse púlpito. Esse é o outro e esse sou eu. O outro está falando da dor dele e eu estou ouvindo, mas eu estou recebendo a dor dele na minha perspectiva. Saia do teu lugar, se coloca no lugar dele e tenta ver a coisa na perspectiva dele ou dela. E quando você se coloca no lugar do outro, você se dispõe a carregar a carga do outro. Hoje eu mostrei para a pastora Nilza. Eu até mandei para alguns grupos. Um caminhão carregado até o topo, não sei de quê, amarrado de lona. Peso demais. A carga começou a emborcar e ia um carro do lado. O carro acelerou e a carga ia se arrebentar no chão. Uma pista cheia de carro, ia ser uma tragédia. Um outro caminhão veio em alta velocidade, encostou nele e a carga ficou apoiada no outro caminhão. Aí eles foram diminuindo a velocidade e pararam na beira da pista. Aí uma pessoa disse: isso aí é inteligência artificial. Não importa. O que importa é o princípio que estava ali. Às vezes o outro está para desmoronar, está para cair. A visão dele é que tudo acabou, está perdido. Ele só vê o mar e o exército atrás dele. Ele está numa posição de ossos secos. Mas você é chamado para ser diferente.
pode ser que essa pessoa esteja no seu trabalho. Pode ser que essa pessoa esteja na sua vizinhança. Pode ser que essa pessoa esteja na sua faculdade, no seu colégio. Pode ser que essa pessoa esteja na sua casa. Pode ser que essa pessoa durma na mesma cama. Existem pessoas que estão perdidas, mas nem elas sabem disso. E a minha oração todo dia é que o Espírito Santo me permita ser usado por Ele na vida de quem precisa. Todos precisam, mas existem alguns que precisam mais. Que Deus me dê a sensibilidade que Ele deu a Filipe, que estava lá no bem bom e o Espírito Santo disse, vai para o deserto. Ele não questionou, ele correu para o deserto. Gente, deserto não é lugar de gente, não tem sentido isso, é loucura. Gente mora na cidade, mas o Espírito mandou e ele obedeceu. Quando ele chega no deserto, ele vê uma carruagem e uma comitiva. Ele se aproxima, talvez assustado, e ele olha e vê um homem, e vê que o homem está com um pergaminho, lendo. E ele chega mais perto, e ele vê que é Isaías. E ele vira para o homem e diz, entendes o que lês? O homem vira para ele, e pela abertura da carruagem disse, como entenderei se não há quem me explique? E aquele homem não era ninguém mais, ninguém menos do que o tesoureiro da rainha da Etiópia. Era um homem importante. Ele disse, eu posso te explicar, então entre aqui. E continuou a viagem. Filipe não se preocupou que ele ia ficar distante de casa. Ele não se preocupou com a segurança dele. Ele se preocupou em cumprir o seu chamado. E ele não era nem evangelista, ele era diácono. Mas ele começou a cumprir, porque o chamado de pregar a palavra é para todos. E ele começou a pregar. Aquele homem estava na posição de ossos secos. Mas Filipe conhecia a verdade. E quem conhece a verdade tem que compartilhar a verdade. A tempo e fora de tempo. Quem diz amém a essa palavra? E quando chegam perto de uma água, ele diz, eis a água. O que me impede de ser batizado? Olha que doutrinação linda. Ele ensinou tão bem a palavra que o homem já sabia até que precisava se batizar. Ele diz, é lícito, se crê de todo o teu coração. Ele desce, vai à água, batiza o homem entra na carruagem. E a Bíblia tem um texto que é traduzido, que diz assim, e ele partiu gostoso. Gostoso quer dizer ali, cheio de alegria, cheio de gosto, cheio de satisfação. Ele partiu feliz para a sua terra. E diz a história, silêncio, diz a história, eduquemos a nossa mente para ficar atento ao que é foco. O foco espiritual. Eduquemos a nossa mente, ou nos perderemos do que é essência. Ele partiu cheio de alegria, cheio de gosto. É isso que é o gostoso nessa palavra aqui. E quando ele terminou de cumprir a missão, diz a história que aquele homem se tornou o primeiro evangelista da Etiópia. Mas aí vem um segredo que é preciso muita fé também para acreditar. A Bíblia diz que ele foi arrebatado pelo Espírito e levado para outro lugar. Ele foi tomado pelo Espírito e levado, transportado para outro lugar. Existem coisas na Bíblia que você ou crê ou não crê. Reinhard Bonke, que morreu recentemente, era um alemão que decidiu adotar a África como seu campo missionário. Quando ele era muito novo, todo mundo aqui já viu falar, e muita gente aqui ganhou, porque eu consegui vários exemplares e dei de presente a várias pessoas um livro chamado Evangelismo de Fogo. Quem tem esse livro? Quem tem ainda? Só uma mão. Eu distribuí para mais de 40 exemplares, de graça aqui na igreja. E esse livro é fantástico. E Reinhard Bonke, ele era novinho ainda, lá na Alemanha, e ele soube de uma pessoa que estava morrendo, de idade avançada. E que tinha sido uma pessoa que Deus usou muito na palavra para ganhar almas, e que Deus usou em milagres. E ele foi até essa pessoa. E essa pessoa, antes de morrer, botou a mão sobre a cabeça dele e disse assim, que a unção que esteve sobre mim, Deus derrame sobre ti em porção dobrada. E ele creu, diga, e ele creu. Sabe qual é a diferença quando você recebe uma oração? É se você crê ou não. A diferença está nisso. Porque a dor, seja ela física, emocional ou de qualquer outro tipo,
ela cega o discernimento espiritual. E isso embaralha as coisas e emperra a fé. Você sabe qual é a tradução para a palavra demônio? Aquilo que emperra. Demônio significa literalmente isso. Aquilo que emperra. Você está andando numa carroça, aí bateu numa pedra, a roda não avança porque tem uma pedra atrapalhando a carroça de ir adiante, porque a pedra está barrando a roda. Você vai, remove a pedra e a carroça prossegue. Era esse o conceito de demônio. Eram seres espirituais que vinham para atrapalhar e impedir o avanço seu rumo ao propósito de Deus. Demônios vêm para atrapalhar. E a Bíblia explica quem são os demônios. Demônios são anjos, mas são anjos que foram banidos do céu. São anjos caídos. E nenhum demônio tem mais poder do que aquele que está acima até dos anjos. E o nome dele é Jesus de Nazaré. E é por isso que os demônios tremem de medo diante de um crente que vive pela fé, que busca a santidade e que é cheio do Espírito Santo. E eu quero profetizar que esta será a realidade dessa igreja. Isso é tão sério que uma vez Jesus andando com os discípulos, enquanto estavam só os discípulos, nada acontecia. Eles oravam e os demônios não saíam. Mas quando Jesus chega e dá as ordens, os demônios batem em retirada. E ele ensina aos discípulos a viver na dependência dele, a se mover por fé e ver o sobrenatural acontecer. De outra feita, Jesus estava em uma região que tinha duas cidades irmãs, Gadara e Gerasa, Petrolina e Juazeiro, vizinhas. E quando eles estavam nessa região, chegou uma notícia. Olha, tem um homem aqui que é endemoniado. Todo mundo tem medo dele. Ele quebra as correntes, nenhuma corrente o amarra, nenhuma cadeia o segura. Todo mundo nas duas cidades se pela de medo desse homem. Quando de repente, do nada, esse homem aparece. Todo mundo se treme de medo. Ele corre em direção a Jesus e grita: Jesus, bem sei que és o Filho de Deus. Como ele sabia se nem Jesus tinha dito isso ainda? Já vens me atormentar? Ainda não é chegada a minha hora. Eles sabem que a hora deles está marcada para serem derrotados definitivamente. E se você não der lugar, acredite-me, Deus vai trazer triunfos e vitórias retumbantes sobre a sua vida. Então somente ande na presença do Senhor. Quando Deus chama Abraão, ele disse que andares na minha presença. E ali tem sentido de guardar os mandamentos que Deus deu. Eu te abençoarei grandissimamente, e mais que isso, por causa da tua obediência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus fez isso. Abraão andou com fé, com confiança. E Deus fez isso. Porque da descendência de Abraão nasceu Jesus. E Jesus é bênção para toda a terra, para aqueles que creem. Posso ouvir um amém? O homem não se contentou somente em dizer: já vem me atormentar, e dizer que ele era o Filho de Deus, e que não era chegada a hora dele. A Bíblia diz que depois dele dizer tudo isso, ele correu em direção a Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. Pessoal do louvor da reunião de hoje, prosconel. Prostrou-se como alguém diante de uma autoridade real, jogou a cara no chão, se jogou no chão, se prostrou como um nada diante daquele que é o tudo, e o adorou. Reconheceu a divindade de Cristo, porque não se adora anjos. Muita gente diz que Jesus não é Deus. Eu uso esse texto continuamente como a maior prova de que Jesus é Deus. Deus Filho que se fez carne e habitou entre nós. Eu vou provar. Quando no Apocalipse um anjo vem trazer uma mensagem para João, João se ajoelha diante do anjo. Não é isso que Apocalipse diz? E o que é que o anjo diz? Levante-se, porque eu sou um conservo juntamente contigo.
Eu não sou Deus, eu também sou um servo de Deus. Mas quando o endemoniado gadareno, ou gerazeno, se prostra diante de Jesus, Jesus não o manda se levantar. Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha autoconsciência de quem ele era. Ele era o Filho de Deus que se fez carne para habitar entre nós. A plenitude do Espírito Santo estava nele. Assim como a plenitude de Satanás estava naquele homem. E quando ele olha para Jesus, ele diz: eu te suplico que não me mandes para o abismo, o inferno. Aí ele viu uma manada de porcos, porque era uma região de samaritano. E caso vocês não saibam, judeu não come carne de porco. Era proibido pela lei. Era um animal na época que era criado na imundície, transmitia muitas doenças. Deus protegeu o seu povo, ficou símbolo de imundície. E por tradição, até hoje, mesmo os porcos bem criados, judeu não come. Não come carne de porco. E Deus então, na pessoa de Jesus Cristo, ouve esse pedido: não me mandes para o abismo. Me mandes para aquela manada de porcos, porque os samaritanos eram meio judeus, misturados com outros povos, criavam porcos. Me mande para aquela manada de porcos. E a Bíblia diz que havia naquele lugar cerca. Cerca, gente, é uma expressão que pode significar mais ou menos, podia ser mais um pouquinho ou menos um pouquinho. Cerca de 2.000 porcos. E todos os porcos foram possuídos por espíritos. Daí a expressão espírito de porco, que você não deve usar nunca com seu irmão, nem com ninguém. Os espíritos imundos que estavam no homem saíram dele e entraram nos porcos. E foi tão terrível que os porcos não suportaram. E a Bíblia diz que havia um precipício, um penhasco. Os porcos correram em direção, e lá embaixo estava o mar. E todos os porcos preferiram morrer, se atirar ao mar, do que ter demônios dentro deles. Enquanto que nos dias de hoje a gente vê que tem pessoas que cultivam demônios, porque continuamente tomam atitudes para atrair demônios sobre as suas vidas. A Bíblia diz que certo homem, Jesus contou que certo homem chegou a um lugar e os demônios foram expulsos dele. Um demônio só foi expulso dele. O demônio passeou, rodeou, mas aquele homem não teve um encontro com o Senhor. E quando o demônio voltou, o demônio encontrou a casa limpa e arrumada. Chamou mais 6 demônios, e agora já não era só um, eram 7. De modo, disse Jesus, que o segundo estado é pior do que o primeiro. Expulsar demônio de alguém que não quer entregar a vida a Jesus é só condená-lo a uma situação cada vez pior. Porque se alguém tem um demônio expulso e não quer Jesus, ele se acostumou com o pecado. Ele se acostumou com a normalização do pecado, que a Bíblia chama de iniquidade. E você que é crente é chamado para enxergar o vale de ossos secos na vida daquela pessoa e profetizar a vida. Semana que vem eu vou continuar essa mensagem. Mas eu quero terminar essa primeira parte dessa mensagem dizendo para vocês o seguinte: quando você olhar para alguém que ainda não teve uma experiência de conversão, tenha 2 olhares sobre ela. Olha para mim, por favor. O primeiro olhar é o olhar de compaixão. Um olhar de empatia espiritual. Não julgue, não condene, não jogue pedra, não ponha apelido, não ponha rótulo, não assuma uma postura de superioridade espiritual, não faça parecer que você é melhor. Lembre de onde vieste, lembre quem você era, lembre que um dia o amor de Deus te alcançou e precisa também alcançar aquela vida. Compaixão com empatia espiritual. Esse é o primeiro olhar. O segundo olhar que você tem que olhar é o olhar da responsabilidade espiritual. Porque se você se calar e aquela pessoa partir, Deus vai cobrar de você. Então peça ao Espírito Santo que te encha de sabedoria, que te encha de amor, que te encha de conhecimento. É por isso que o crente tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para ser cheio do Espírito, para estar pronto, como diz a Bíblia, a tempo e fora de tempo, para profetizar na vida do outro. Eu estava em Feira de Santana, eu era estudante, e o gerente do Banco Itaú foi visitar o primo dele que fazia teologia comigo. Era de noite, ele era casado, tinha 2 filhos. Ninguém sabia, mas ele passava por um momento de grande tristeza.
Ele não estava feliz no trabalho, ele não estava feliz no casamento, ele não estava feliz com a vida dele, ninguém sabia. Acredite quem quiser. O que eu vou dizer agora. Ele chegou para visitar o primo, e lá no seminário a gente dormia no quarto de solteiro. Eram 2 beliches, 4 pessoas por quarto. Eu não estava ainda casado. Quando eu cheguei do trabalho, eu o vi lá conversando. Aliás, do trabalho não, da aula, porque eu trabalhava de dia e estudava de noite. O meu colega estudava de dia, e eu estudava de noite, que eu trabalhava de dia, eu era vendedor. Percorri Feira de Santana quase todo, de porta em porta, vendendo produtos. Conheço muito Feira de Santana. E aí, eu cheguei, ia tomar banho, comer alguma coisa. Ele disse, esse aqui é meu primo. Esse aqui é o meu colega de quarto, Teobaldo. Oh, muito prazer e tal. Quando eu olhei para ele, o Espírito Santo falou, meu espírito, senta e fala para ele do meu amor. Eu não lembrei de banho, eu não lembrei de comida. Eu sentei e fiquei ouvindo a conversa dele com o primo, e de repente eu me meti na conversa e eu fiz uma pergunta que eu faço sempre quando Deus me dá esse mover. Você já teve uma experiência com Jesus? Ele disse, experiência com Jesus como? Se eu creio em Jesus? Eu disse, não, crer que Jesus existe, quase todo mundo crê. Eu estou perguntando se você já teve uma experiência espiritual com Jesus. Ele me explique o que é isso. E eu comecei a explicar. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu olhei, o primo dele estava de cabeça baixa, com a mão assim, orando baixinho. Eu comecei a falar do amor de Deus e falei, contei muitas histórias de Jesus. E quando foi no final, ele estava todo quebrantado. E eu disse, você quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Ele disse, eu quero, já chorando. E aquele homem, aquele gerente de banco, aquele homem que parecia bem sucedido em tudo, e que era, do ponto de vista humano, bem sucedido, ele não tinha ainda tido Jesus na sua vida como Senhor e Salvador pessoal, como convicção de vida eterna, como certeza absoluta de que ele ia para o céu. E ele renunciou aos seus pecados. Ele fez uma oração repetindo as palavras. Diga, Senhor Jesus, hoje eu renuncio a todos os meus pecados, e eu te peço que tu me purifique com o teu sangue. Ele repetindo, e que a vida do Senhor venha sobre mim. Eu quero viver a tua vida, Jesus. Entra no meu coração, Jesus, transforma a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Faz de mim um herdeiro do reino dos céus. Eu te recebo como Senhor e Salvador por toda a minha vida. E quando terminou, ele estava quebrantado. Anos depois, eu encontro esse pastor já formado, meu colega de quarto, numa convenção. Conversa vai, conversa vem. Eu disse, e seu primo? Ele disse, está firme até hoje. De vez em quando ele pergunta por você. Você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. E se você ama aquele amigo, aquela amiga, aquele colega, aquela colega, que é uma pessoa boa, generosa, atenciosa, leal, parceiro, uma pessoa do bem, que do ponto de vista humano é admirável, mas você sabe que na lei espiritual, esta pessoa precisa renunciar ao pecado e confessar com a sua boca a Jesus como Salvador. Tem isso na Bíblia? Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tem que crer no coração e confessar com a boca. Isso tem que ser público, para mostrar que você não tem vergonha de assumir que você é de Jesus. Marcos capítulo 10, Jesus disse, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu também terei vergonha diante do meu Pai que está nos céus, do dia do juízo. Diga misericórdia. Aí você ama aquele amigo, aquela amiga, aquele parente, aquele familiar que mora na mesma casa, aquele vizinho que é super gente boa, que olha seus filhos quando você vai para a rua, que lhe empresta açúcar, aquela pessoa que é uma pessoa legal, mas que ser legal não leva para o céu, só quem leva para o céu é Jesus. E você nunca fala do amor de Deus, porque você é cheio de dedos, cheia de dedos, porque você não quer magoar, porque você isso, você aquilo. Você tem que entender que o seu papel é pregar a palavra com amor, com compaixão, com respeito. Mas quem vai fazer a obra na vida da pessoa não é você, é o Espírito Santo. E você não sabe se aquela pessoa não está passando por uma tragédia pessoal, por uma desistência de vida. E a boca que Deus colocou no caminho daquela pessoa é você. Naquele momento, com todo respeito, espiritualmente, ela é ossos secos.
Ele é ossos secos. E você é Ezequiel, chamado para profetizar vida onde não há vida, esperança onde não há esperança, derramar de graça onde não há graça. E a graça nada mais é do que a manifestação do amor de Deus para nos dar a vida eterna. Passem a semana meditando nessas palavras. Semana que vem eu concluo essa mensagem.